E aí, pessoal, tudo bem? Vim resolver algumas questões que vocês me enviaram lá no grupo de reforço do TJ. E ela diz o seguinte: 6 pessoas com idades todas diferentes devem formar uma fila. O número de filas diferentes em que a pessoa mais nova é a primeira ou a mais velha é a última é. Bom, então a gente quer ver quantas maneiras a gente consegue formar filas de 6 pessoas, né? De maneira que a mais nova é a primeira, eu vou chamar a mais nova de N, ou a mais velha é a última. Então eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho uma fila de 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter que pensar quantas maneiras a mais nova é a primeira. Então o que que eu faço? Eu coloco a mais nova primeiro, e aí eu redistribuo as outras 5 pessoas. Então, né, para a segunda posição eu vou ter 5 pessoas, depois 4, porque uma eu já coloquei aqui, depois 3, depois 2, depois 1. Então eu tenho 5 fatorial maneiras de dispor com a pessoa mais nova sendo a primeira. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2 dá 2, vezes 3 dá 6, vezes 4 dá 24, vezes 5, 120. Então eu tenho 120 maneiras de formar filas com a mais nova sendo a primeira. Mas não pede isso, né? Pede isso ou a mais velha sendo a última. Então eu tenho que botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora imaginar o cenário com a mais velha sendo a última velha. Então eu vou ter 5 opções aqui: 4, 3, 2, 1. Qualquer uma das 5 que não seja mais velha, depois qualquer uma das 4 que não tenha ido ainda, depois 3, depois 2, depois 1. Mesma coisa aqui, eu tenho 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Opa, posso marcar 240 e ir pro abraço. Negativo. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Pode riscar 240. Por quê? Porque aqui eu estou contando casos que começam com a nova. E aqui vai ter casos que começam com a nova e terminam com a velha. Vai ter um certo número de casos. E aqui embaixo eu estou contando casos que terminam com a velha. Mas vai ter casos que começam com a nova. Então aqui eu estou contando casos e aqui eu estou contando casos novamente. Esse é um problema de conjuntos, né? A gente está contando duplicado. Como é que eu faço para resolver isso? Vou desenhar a fila de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 lugares. Só que agora eu vou ver de quantas maneiras eu consigo organizar, né, com a mais nova sendo a primeira e a mais velha a última. E aí eu vou ver que eu tenho, né, 4 opções de pessoas para cá, porque a mais nova e a mais velha a gente já colocou. 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá. Ou seja, 4 fatorial maneiras, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então é como se eu tivesse conjuntos, né? O conjunto, né, das pessoas, das filas que começam com a mais nova, o conjunto, né, das que começam com a mais velha, e uma intersecção que é nova e velha juntas. E aqui no centro do conjunto eu sei que é 24. Eu tenho 24. Então agora eu tenho que ver quantas são só a mais nova e quantas são só a mais velha. Ou seja, quantas são só a mais nova no início e quantas são só a mais velha no final. Então eu tenho 120, né? Só que eu tenho que tirar essa intersecção, ou seja, menos 24. Isso aqui vai dar 96. Da mesma coisa do outro lado, eu tenho 120 menos 24, 96. Então, na verdade, eu tenho 26 começando só com a mais nova. Tenho 24 que começa com a mais nova e termina com a mais velha. E 96 terminando só com a mais velha. Agora eu não tenho mais duplicatas. Eu excluí as duplicatas, agora estou contando direitinho. Agora basta eu somar. 6 mais 4, 10, mais 6, 16. Sobe 1. 9 mais 1, 10, mais 2, 12, mais 9, 21. 216, temos essa resposta? Temos. Letra A. Beleza, pessoal? Uma questão que envolvia aí análise combinatória, mas também conjuntos.